somos o Vazio, eu sou o Renato, toco guitarra e canto também. Sou o Daniel, toco batera. Sou o Nilson, toco contrabaixo. Eu sou o Eric, toco guitarra. Cara, quando a gente começou, eu e o Dani montamos um projeto, a gente tinha uma banda assim, anterior ao Vazio que teve uma vida bem curta que chamava Profecia Vazia, que era uma ideia era o nome da banda que a gente estava começando a montar, né? Na época a gente estava no Social Cause ainda tocando. E aí a banda, ela tinha uma veia meio death metal, assim, que na verdade não estava expressando muito bem a vontade que a gente estava de seguir musicalmente, assim. Aí a gente começou começou do zero, assim, falou, mano, tipo, assim, esse caminho tá muito parecido com o que a gente fazia com o Social Cause, e o que a gente quer fazer é bem distinto, assim. A gente mudou o nome de Profecia Vazia, né, só pra Vazio, e começamos a compor uma coisa que hoje faz parte do nosso repertório, nesse tipo de música, né? Que tá bem mais próximo ao black metal, uma coisa mais atmosférica, assim, mais sombria, né? Cara, quando a gente veio tudo junto, com o nome Vazio já veio também a temática das letras, né? A gente trabalha com as esferas mortuárias, né? Necromânticas, então a gente tem um discurso bem próximo a uma devoção ao culto aos mortos, assim. E dentro desse caminho a gente engloba algumas linguagens, né? Como a cabala draconiana, mas bastante da quimbanda brasileira. Tem bastante coisa de necromancia, paganismo europeu, mas a gente tenta se aproximar bastante das origens da ancestralidade mais brasileira, né? Então a gente trabalha bastante com essa questão também de misturar essa ancestralidade indígena, né? Vai perdurando por esses lados. Então a coisa ela trabalha nos reinos infernais e também algumas vezes no reino das matas, mas a maioria das letras trabalham sobre essas forças obscuras, né? O último full nosso, que é o Eterno Aion Obscuro, a gente gravou ele em 2018, 2019. E a gente está trabalhando atualmente no disco, a sequência dele, né? A gente vai lançar um split com o pessoal do México agora, o pessoal do Skid Raid, que é músicas inéditas também, que já dá meio que a cara desse novo material do Vazio que vai vir. Então, para quem curte assim, o nosso trabalho, é legal dar uma sacada nesse split do Skid Raid, que as músicas ali já estão meio no caminho do que vai ser o nosso disco novo. A gente está em fase de pré-produção, né? Sim, também, adiantado. Tem umas 10 músicas já gravadas, as guitarras. O Dani vai entrar também logo menos para fazer as bateras. Então, acredito que esse ano de 2012 a gente vai lançar mais um disco aí, 2020. Completo, né? 2022, desculpa. Eu tenho um problema gravíssimo com datas. O tempo ele é meio amorfo, assim, meio um blur. Mas é isso, a gente está fazendo esse disco novo e está bem adiantado. A temática ela se mantém consistente ao que a gente fez até agora. A gente não está mudando muito a
a linguagem, porque a gente tem mais coisas a falar a respeito desses temas, né? Então, mas musicalmente tem sido uma coisa mais desafiadora pra gente. A gente está partindo para uns campos mais... Sim. O que você acha que é mais diferente do disco novo? Ah, não. A harmonia, o disco inteiro, né? O disco novo, ele tem algumas coisas assim, umas chaves bem interessantes, né? Os caminhos de melodia, as partes que o Nilson vai colocar de baixo também, tem muito espaço para ele, né? As linhas de batera, e a gente está explorando mais melodia agora, né? Tem bastante esse lance de melodia dentro da harmonia da música, né? Acho que continua brutal, assim, mas acho que a gente está indo para uns caminhos, assim, que tem... que nem o Eric falou, de melodia, umas coisas assim. Não é que a banda vai ficar mais melódica, assim. Talvez numa esfera, assim, mas acho que ela ficou mais triste, eu acho. Eu acho que não é melódica, acho que ela ficou mais triste. Mais denso, mais triste. Denso, é. Acho que o papo vai mais por aí, assim. A gente se entrosou bastante, né? Tá cada vez mais, né? Isso é um processo ao longo do tempo, né? Que a gente vai adquirindo. E eu acho que vai modificando, né? Adicionando elementos de cada um e vai tendo essas transformações aí. É verdade, que o Nilson colocou é interessante, porque esse disco a gente já estava com essa formação consolidada, né? Sim. O Eterno é um Obscuro, o Nilson entrou, o Eric entrou também, já tinha algumas coisas já estavam meio compostas. Agora nesse trabalho novo, assim, é a banda mesmo, as quatro cabeças pensando música, então tá sendo um processo interessante. Sim. Bom, eu tenho sim uma crença, tenho uma egrégora de força, pensamento. Há mais de 20 anos, assim, eu tenho corro pelo caminho da mão esquerda. É um culto de Exu, trabalha com a ideia de Goetia e entre outras coisas. É tudo relacionado ao caminho da mão esquerda, né? E assim, eu acredito que dentro do que eu faço no Vazio é muito do que se fala. O Vazio fala de Cabala Draconiana, de Klinfot, e são tudo esferas de pensamento que eu trabalho dentro da minha egrégora, né? Então, isso já faz mais de 2 décadas que eu sigo esse caminho. Bom, eu compactuo com a temática da banda, dos meus amigos aqui, dos meus colegas de banda. Eu sou um pouco distinto, né, não sou tão teorizado, mas eu sim acompanho todos esses pensamentos aí, né? Por isso a gente está tocando junto aí, tendo essa conexão, né? É isso. Quer falar alguma coisa, né? Eu sou ateu, né? Eu não faço parte de nenhuma religião, mas eu me identifico com a parte mais satânica, assim, mais pela revolta mesmo. Pela revolta e também uma forma de protesto também, principalmente para a gente viver num país cada vez mais religioso, mais evangélico, né, sempre fudendo aí com todo mundo, então eu tenho uma grande admiração assim, com essa revolta, mas eu sou ateu. Cara, eu trabalho com culto aos mortos, né, o culto de Exu, com a Quimbanda brasileira, e também sou muito próximo também a esses campos que abrangem mais a ancestralidade, né, eu acredito que as letras do Vazio, essa parada que a gente... Essa egrégora, que nem o Eric disse, né? A egrégora se entende como a união espiritual ou até mesmo de ideias que vão construindo um ambiente, né, para que essa arte que a gente desenvolve, ela crie forma, né? Então, para a coisa ser verdadeira, ela tem que estar realmente atravessando você quando você está tocando, né? Não adianta nada a gente escrever letras e depois, sei lá, no dia a dia a gente, sei lá, agir de outra forma, que nem eu vejo muita galera que escreve letras combatendo o cristianismo ou até mesmo ostentando as entidades obscuras, mas no dia a dia não age assim, né? No dia a dia o cara é uma cuzão, o cara é homofóbico, o cara é machista,
que são coisas que... cristão. Essas coisas que vêm do cristianismo, né? O que a gente tenta trazer de saudável é não se envolver com essas esferas... Eu acho legal isso que o Dani falou, né? Da gente ter uma temática na banda que é uma temática de guerra, de combate, né? A essa estagnação religiosa promovida por esses falsos deuses que regem a sociedade, né? Principalmente baseado naquilo que a gente vê os evangélicos fazendo com a grande mídia, ou até mesmo o que o cristianismo promove, né? A gente tenta, tipo, realmente deixar esses fundamentos deles, assim, tipo, não atingirem a gente o máximo que a gente pode, né? Tentar viver mais blindado espiritualmente, até mesmo na forma como a gente lida com a sociedade, né, cara? Porque a gente tem uma banda de black metal em português no Brasil, né, cara? Não é uma coisa assim que é muito socialmente aceito, né? Ainda mais quando você se envolve realmente com o culto aos mortos e fala sobre isso, assim. Então eu acho que só isso, assim, já seria uma posição de revolta, de se posicionar, né? Mas eu acredito que a música do Vazio vai trazendo uma outra coisa. Eu acredito que as pessoas que se envolvem, assim, de ler as letras, de curtir o nosso som, de se envolver mais com essa pegada, elas vão tendo uma experiência, né? Vão lendo as letras e vão se perguntando, né, sobre o que é isso, né? E numas dessas a galera vai pesquisar outras coisas, vai ler outras paradas, vai vivenciar outras experiências. A gente tem muita uma coisa de trazer um pouco do transe pra música, né? Então, por mais que a gente toque metal extremo, as letras, né, trabalhem essa obscuridade, o que eu tento fazer quando eu toco guitarra e canto é dar uma transcendida, assim, realmente transcender e tentar passar isso na performance, né, e envolver o público também nessa experiência, né, se a galera se proporcionar a ter essa vibração, né, é meio que essa pegada. Desde que eu tô vivo, acho que essa é a pior fase política, né? Não sei. Acho que eu peguei um pouquinho o Collor quando eu era pivete, mas nada se compara ao... Assim, é horrível dizer isso, mas o Collor ainda era melhor. É horrível dizer isso. Eu não acredito que um é melhor que o outro. Os dois tem que se fuder muito. A gente vem, né, cara, o Eric tocou black metal a vida inteira, mas eu e o Nilson, o Dani, a gente vem do rolê punk, né? Mas o Eric também compatua dessas ideias, né? A gente se posiciona claramente, né, cara? É contra o fascismo instalado, né, por esse regime militar, esse tipo de papo, assim. A gente não tem nenhum tipo de simpatia com isso, né? A gente somos músicos de terceiro mundo, né, cara? Tentando fazer uma arte, assim, tentando evoluir como ser humano, tentando proporcionar também às pessoas a ter contato com um tipo de arte bem específica, que é um nicho bem pequeno, que é o black metal nacional, né? E ainda lutando contra um fascismo dentro do black metal, né? Então, essas raízes, né, cara, que esse governo, esse pensamento religioso, militar, ele vai entrando por todos os lados, né? Ele vai entrando na sua casa, ele vai entrando no seu nicho social, ele vai entrando no seu trampo, ele entra no lugar que você frequenta para curtir som. E uma coisa acaba importante... refletindo, né, de certa forma, mesmo não sendo diretamente, a temática não sendo diretamente política, mas eu acho que acaba refletindo pelo fato de cantar em português, de falar a respeito de uma religiosidade, de uma ideia que no meio que a gente vive e fora dele também é muito discriminado em vários sentidos. Então acho que acaba tendo sempre sendo coligado, né, as coisas, mesmo que indiretamente. Então acho que faz parte também esse posicionamento ser bem... E tem dois pontos também importantes. Ser bem direcionado, bem latente mesmo, que de certa forma é um inimigo que está sempre, mesmo que na pior das hipóteses só impeça a gente, por exemplo, de expressar nossa arte de alguma forma, né, em maior escala. Então acho que continua sendo inimigo do mesmo jeito, né? E a gente sabe o quanto isso atinge, né? Todos os nossos amigos da arte, da música em geral. Então acho que é sempre válido deixar isso
bem claro e definido, né? Tem uma galera que não gosta de falar sobre política na música, assim, mas Não, provavelmente no metal extremo, né? eu acho um absurdo, No metal extremo tem muito esse lance do... De ser apolítico. Na verdade... Eu acho difícil ser apolítico no país de terceiro mundo, na verdade, você vive uma guerra civil, né? Dentro do metal extremo, principalmente no black metal, se tem muito essa ligação com uma direita política, extrema, né? E isso é muito comum se encontrar na Europa. E tem muita gente com esse pensamento errado na América Latina. E eu digo muita gente, não digo pouca. Então você tem no Brasil... supostamente headbangers, né, que se rotulam black metal, que rotulam bandas com um discurso de extrema direita, com um discurso extremamente racista, e automaticamente são pessoas que não têm nenhuma ligação dentro de uma egrégora religiosa. Então você tem uma bandeira política errada e um comportamento dentro do que seria o black metal, que é um ponto de vista de fé, de uma egrégora, de uma religião, totalmente nula. E então, assim... a ideia do Vazio é extremamente oposto a isso. Somos uma banda que tem extremamente um pensamento magístico, porque é uma egrégora magística. Falo bastante essa palavra porque é isso, é a melhor definição. E não ter um ponto de vista do que todo mundo tem aí, né? Essa galera que levanta posicionamentos ideológicos bem complexos, assim. Acho que por isso até que tem, assim, dentro do estilo black metal, né, tem essa pegada, assim. Mas assim, a gente não se prende a rótulo, sabe? A gente... eu não teria problema, assim, por exemplo, né, que a gente já fez show com uma banda de grindcore, né? A gente, né, vem também dessa escola. Ou, né, tem muita banda que fala assim, não, eu só toco com banda de tal estilo. Eu prefiro tocar com pessoas, não sei, que às vezes tem uma ideia mais alinhada com a gente do que falar exatamente de um estilo musical. O Vazio vai tocar black metal para sempre, sempre vai ser uma música extrema de devoção mortuária, né, de contato com o culto aos mortos. Mas os lugares para onde a gente acaba passando e atingindo, assim, né, eu acho que também vem da nossa caminhada também, né, sei lá, de não ficar se limitando musicalmente, nem de espaços, né, da gente estar caminhando em outros lugares, assim, porque eu acho que a música e a maneira que o Vazio foi concebido é uma coisa que vem sagrada para mim, assim, ela foi... esses talentos, essas ferramentas que a gente tem como músicos, hoje elas estão a serviço dessa força, e essa força também nos dá caminho e segurança para a gente ter certeza que o que a gente está fazendo está certo do jeito que a gente está fazendo, porque é a nossa verdade e é o nosso jeito de fazer essas coisas, né? A gente não está a fim de pertencer a grupo aqui ou fazer parte de nada. É o caminho que a gente tem e é o que vai ser feito. Galera, então, sei lá, queria só falar para quem estiver assistindo aí, para continuar fomentando as mídias independentes, aí o jornalismo musical underground, né, o programa Backside aí, valeu aí o interesse de vocês pelo nosso trabalho. E é isso aí, mano, vida longa, rebelião, né, a gente tá aqui para falar a verdade e foda-se o Bolsonaro e toda essa porra aí.